Senhor, amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Estamos mais uma vez aqui com a graça do Senhor, como a nossa irmã Fátima testemunhou aqui, né, irmãos? Estamos vivos e temos motivos para adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor, é porque estamos vivos, amém, amados? O morto não pode adorar ao Senhor, o morto não pode celebrar ao Senhor, né? Mas nós estamos aqui, amados, com problemas ou sem problemas, dando a devida honra e a devida glória àquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém, amados? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, você que está aqui nessa noite pela primeira vez, você que veio com a sua família, Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, eu quero falar algo com a igreja nessa noite. Eu tenho percebido que nesses últimos tempos, a igreja ela tem passado por um momento de pressão muito grande. Às vezes a sensação que eu tenho é que nós estamos no Getsemane. E no Getsemane, irmãos, era um lugar onde havia muitas oliveiras. E no Getsemane existia algumas prensas que eram usadas para espremer as azeitonas e extrair dela o melhor azeite. Às vezes a impressão que eu tenho é que nós estamos nesse lugar chamado Getsemane, onde estamos sendo espremidos, mas não para a destruição, mas para extrair o melhor que existe dentro de mim, o melhor que existe dentro de você. Amados, nós como igreja, temos rompido muitas coisas, e também temos muitas coisas ainda a romper nas nossas vidas. Se nós olharmos aqui, amados, ao longo da história da humanidade, nós vamos ver que muitas barreiras elas foram rompidas e, amados, muitas situações foram resolvidas. Um exemplo, quando foi rompido a barreira do tempo e da distância. A história nos diz, irmãos, que nos meados ali do ano de 1969, pela primeira vez o homem, Neil Armstrong, ele chegou à Lua através da espaçonave Apollo. Aquilo que era impossível, a distância que era impossível, foi rompida em nome do Senhor Jesus. O homem foi até a Lua, pisou na Lua, amados, e agora está explorando aí outros planetas. Quando, amados, eu penso em rompimento de barreiras, amados, eu penso no rompimento da barreira da gravidade. Então, irmãos, uma grande vitória foi conseguida na história da humanidade em 12 de julho de 1901, quando Santos Dumont partiu, irmãos, de um ponto e voou e retornou ao mesmo ponto de partida, algo que era impossível até aquele dia. Santos Dumont conseguiu romper em nome da ciência e da tecnologia. Uma outra coisa, irmãos, que foi rompido também em 1953, e hoje praticamente nós não ouvimos falar mais, amados, desta doença, foi quando foi rompido a barreira, irmãos, da polio. As manchetes dos jornais em todo o mundo declaravam a vitória. O inimigo que havia deixado um número muito grande de pessoas paralisadas, deformadas ou mortas, agora
com o descobrimento da vacina da polio, deixou de existir essa doença. Então, irmãos, nós vemos ao longo da história o homem rompendo barreiras. Nos dias de hoje, há um rompimento de barreiras muito grande. Nós vemos todos os dias coisas novas surgindo. Então, irmãos, quando nós olhamos aqui para o rompimento da barreira dessa doença, Dr. Jonas Salk havia descoberto esta vacina. E a imunização permitia que as futuras gerações estivessem livres desta enfermidade. Algumas vezes, irmãos, você já viu ou leu algo a respeito disso? Você tem acompanhado os noticiários, irmãos, sobre o que o homem está rompendo de barreiras na ciência, na medicina, na telecomunicação, na informática, todos os dias, irmãos. Eu lembro que quando lançaram o celular, ele era desse tamanho. Aí ele foi diminuindo, quase desapareceu. Aí veio a Apple aumentando. Mas daqui uns dias nós não vamos mais usar celular. Por quê, irmãos? Porque a realidade virtual foi descoberta. E é onde o diabo vai enganar muita gente. Através dessas realidades virtuais. Sinais, prodígios vão acontecer. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos estar com os nossos olhos voltados para o céu, para não sermos enganados pelo inimigo. Amados, há algum tempo atrás, eu tive uma visão sobre a igreja. E eu vi, irmão, sobre a igreja, um lençol estendido sobre as nossas cabeças. E a igreja louvava, a igreja adorava. Irmãos, era muita glória, era muito aleluia. Amados, era uma manifestação sobrenatural de Deus. Mas havia uma coisa, quando o nosso louvor, quando a nossa adoração subia, ela batia nesse lençol que estava no teto e ela voltava para baixo. Ela não chegava até diante de Deus. Hoje a sensação que eu, André, tenho, é que muitas vezes nós estamos adorando, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, mas parece que a nossa adoração, ela não passa do teto. Porque o nosso inimigo, irmãos, quer impedir que a nossa adoração chegue até Deus. Então, irmãos, quando eu falo sobre romper barreiras, eu e você temos muitas coisas nas nossas vidas que nós precisamos romper barreiras. Mas o que a Bíblia nos diz a respeito de romper barreiras? Eu quero ler um texto junto com a igreja, e eu quero que você identifique áreas na sua vida, você identifique áreas na sua vida, porque o Senhor vai romper barreiras aqui nessa noite. Então eu gostaria de convidar você, amada igreja, a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 5, verso 17. Nós precisamos, irmãos, compreender o que significa romper barreiras. Mas o que afinal de contas significa essa expressão rompendo barreiras? O dicionário Webster, irmãos, assim define: um enorme e importante avanço ou descoberta em qualquer campo do conhecimento ou atividade. O ato, resultado de romper barreiras da resistência como uma guerra. E aqui, amados, no Velho Testamento, no livro, amados, de 2 Samuel, nós vamos ver aqui
Deus falando sobre um tempo na vida do rei Davi, em que ele experimentou verdadeiramente este tempo de romper barreiras. Segundo Samuel capítulo 5, verso 17 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu entregarei nas tuas mãos. Verso 20. Então Davi foi a Baal-Perazim, e lá os derrotou, e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim, o Deus que rompe barreira. Davi foi vencer os seus inimigos em Baal-Perazim, a qual ele deu o nome: o Senhor rompe barreiras. Irmãos, não tem barreira nesta noite que vai ficar de pé diante de um homem e de uma mulher ungido pelo Espírito Santo de Deus. Amados, o diabo pode se levantar para construir a fortaleza que ele quiser sobre a minha vida, sobre a tua vida, e eu quero declarar aqui nesta noite, no poder que há no nome do Senhor Jesus, na autoridade que me foi delegada um dia, que mais ninguém aqui dentro vai ficar enfermo, para a honra e a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. O diabo não tem autoridade para tocar na tua vida. O diabo não tem autoridade para tocar na minha vida. Mas nós que somos mais experientes, entendemos, irmãos, que estamos no meio de uma batalha espiritual. E a batalha espiritual muitas vezes é mais violenta que as guerras nos campos de batalha. A guerra que Israel está enfrentando, ele sabe quem é o seu inimigo. Ele sabe com que armas ele vai lutar com o seu inimigo. Mas a igreja tem um inimigo que é invisível, irmãos, que nós não sabemos de onde ele vai vir, nós não sabemos por onde ele vai atacar, mas, irmãos, nós temos a proteção de Deus sobre as nossas vidas. É por isso que ainda estamos de pé, porque o Senhor tem nos guardado, irmãos, de todos os males. Então, amados, nesse texto aqui que nós lemos, nós vemos Davi vivendo algo novo na sua vida. Davi acabara de ser reconhecido rei, irmãos, em todo Israel. Primeiramente ele foi reconhecido rei na sua tribo, Judá. Depois os anciões de Israel, as autoridades de Israel, logo após a morte do rei Saul, se reuniu e disse: vamos reconhecer Davi, rei perante todo Israel, para que nós, Israel, tenhamos um rei que nos represente na guerra. Agora preste atenção numa coisa, irmãos. Davi acabara de ser ungido rei. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo não quer que nós tenhamos tempo de celebrar as nossas conquistas. O diabo não quer que você tenha tempo para celebrar as vossas conquistas.
Quando o inimigo ficou sabendo que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, articulou-se para destruir Davi. Enquanto Davi era só o rei da tribo de Israel, não tem problema, deixa ele lá, ele é pequeno, ele não vai nos incomodar. Só que o inimigo se esquece, irmãos, que nós servimos um Deus que nos pega pequeno, mas nos torna grande para a glória do seu santo nome. Quanto mais conquista, quanto mais vitória, quanto mais bens você possuir, mais rápido o inimigo vai querer atuar contra a tua vida, para não deixar você tomar posse das suas vitórias e das suas conquistas. É por isso que eu tenho dito neste altar, irmãos, se você tiver a oportunidade de celebrar, celebre em todo momento, em nome do Senhor Jesus. Celebre com caldo de cana, celebre com pastel, celebre com uma pizza, celebre com um churrasco, celebre com um almoço em família, mas não deixa de celebrar, porque quando você celebra, você está dizendo assim para o diabo: você não vai roubar a festa que está acontecendo na minha vida. Baal Perazim significa o Senhor que rompe barreiras. Alguém aqui já precisou do Senhor que rompe barreiras algum dia na sua vida? Eu já, irmãos. Então, amados, o texto diz que todos os filisteus subiram contra Davi. Agora, preste atenção que eu vou dizer para você. O território dos filisteus, ele era dominado por 5 cidades capitais. Essas cidades, elas estavam em localizações estratégicas dentro do território dos filisteus. Então toda a rota comercial que ia e que vinha, tinha que passar por alguma dessas cidades. Nenhum exército inimigo conseguiria atravessar a terra dos filisteus, se não tivesse a permissão de uma dessas 5 cidades, consideradas capitais dentro do território dos filisteus. E essas 5 cidades, irmãos, se chama a primeira Asdod, a segunda Gaza, a terceira Ascalon, a quarta Gate e a quinta cidade Ecrom. Então, amados, para comigo aqui e leva esse texto para o mundo espiritual. Vou falar como o pastor Daniel diz aqui. Quantas cidades eram, gente? Aí. 5 cidades que se levantaram contra Davi. Agora, o que significa o nome dessas cidades? Que Davi precisava vencer para romper barreiras na sua vida. Então, irmãos, eu quero começar a falar aqui pela primeira cidade que eu citei, Asdod. A cidade de Asdod, irmãos, edificada sobre as montanhas, representa lugar alto e sublime. Lugar alto e sublime. É o inimigo chamado soberba. Asdod significa literalmente soberba, cidade edificada nos lugares altos e sublime. O inimigo chamado soberba, irmãos,
ele vai procurar deter você de chegar ao seu objetivo. Provérbios 16, 18 diz que a soberba, ela precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Então, amados, o espírito de submissão e humildade vai colocar, amados, em condições ideais você para romper barreiras. Primeiro inimigo que nós, seres humanos, temos na nossa vida é a tal da soberba, irmãos. Como tem gente comendo mortadela e arrotando caviar por aí. Quanta gente se achando superior a outros, por ter uma condição às vezes um pouquinho melhor, ou por ter uma vida um pouquinho melhor, e nós não percebemos, irmãos. E eu não vou falar que eu sou santo não, eu não sou santo não, viu, irmãos? A soberba também muitas vezes ronda a minha vida, mas é uma luta diária. Então Davi tinha que vencer 5 inimigos, 5 cidades principais, que representava toda a nação de Israel. O que Deus estava ensinando para Davi ali: Davi, enquanto você estava atrás das malhadas, você era humilde e simples. Davi, enquanto você estava servindo ao rei Saul no exército, você era humilde e simples. Davi, enquanto você estava reconhecido como rei só sobre a tribo de Judá, você era humilde. Mas agora que eu te coloquei sobre toda a nação de Israel, guarda o teu coração, Davi, para que a soberba não entre no seu coração. Quem é profeta aqui? Então olha para alguém que está do seu lado, diga assim: Deus vai te colocar em lugares altos. Irmão, sabe o que eu aprendo? E eu tenho aprendido na minha vida, que tem muita gente que era para estar numa condição melhor, mas deixou a soberba entrar no coração. E Provérbios é claro, a soberba ela vem um pouquinho antes da ruína. Por isso que Jesus nos ensina a ser humilde, manso e humilde de coração. É o que ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe o que essa humildade e essa mansidão na vida de Jesus fez com ele? Colocou ele acima de todo principado, toda potestade, aonde todo ser que respira, todo ser espiritual vai ter que se prostrar diante dele e vai ter que declarar que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Ei, irmãos, nós estamos com Jesus, o Senhor dos senhores. A igreja está exaltada nas alturas junto com o Senhor Jesus. Asdod, quer entrar no meu coração, quer entrar no seu coração. Segunda barreira, irmãos, que Davi teve que romper na sua vida, foi vencer a cidade de Gaza. Gaza era a capital dos filisteus, irmãos, e este gigante representa o governo, o ego e o eu. Gaza representa governo, que está relacionado com o meu ego e está relacionado com o meu eu. Não, se fosse eu que estivesse fazendo isso daí, eu ia fazer bem melhor. Se fosse eu que estivesse presidindo a igreja Plenitude, ela não estaria onde ela está hoje, Evailson. Eu já teria levado ela muito longe. Eu vi muito pastor sair da igreja aqui com isso no coração. E hoje, irmãos, não tem nem onde congregar.
Por quê, irmãos? Tudo aquilo que significa governo na minha vida, eu tenho que tratar o meu eu. Como que você é dentro da sua casa? Ei, você homem, sacerdote do Senhor, como que você é dentro da sua casa? Você governa para o bem da sua casa? Ou você é um governo tirano dentro da sua casa? Ou você é um governo opressor dentro da sua casa? A sua mulher tem medo de você, os seus filhos têm medo de você. Precisa romper esta barreira do eu na sua vida. Ei, irmãs, nós precisamos vencer a barreira do eu. Eu posso, eu consigo, eu faço. Eu vou ser a mais bem vestida do culto hoje. E não tem nada de errado você se arrumar para Jesus. Mas, irmãos, o eu, ele é traiçoeiro. O eu, ele nos engana. Então, segundo o inimigo que Davi precisou vencer para romper barreira na sua vida. Olha, irmãos, o que eu digo para vocês aqui, foi num momento em que Davi ainda não tinha manifestado seu governo. Então a nação não sabia se ele iria ser um bom rei ou se ele iria ser um rei mau. Mas a guerra, irmãos, veio apurar, afinar, purificar Davi, para que ele fosse um governo justo para a sua nação. Terceiro inimigo que Davi precisou vencer, Ascalon. Esse gigante representa, irmãos, a prosperidade e a fertilidade. Ou seja, Davi precisou lutar contra Ascalon, que significava cobiça e egoísmo. Lembra dos 10 mandamentos? Um dos mandamentos que Deus disse: não cobiçará a casa do teu próximo. Não cobiçará o carro do teu próximo. Não cobiçará os bens do teu próximo. Porque, irmãos, o inimigo ele é sutil. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Oh, glória a Deus, aleluia, estava preocupado. E eu estou pregando isso, irmão, porque esse diabo tem que cair por terra em nome de Jesus. Eu estou tentando foi a pastora Karina pregou aqui quinta-feira. Irmãos, o céu desceu, hein? O chão tremeu, foi anjo que subiu, anjo que desceu. Irmão, é um mistério aqui. Mas ela contou parte de um testemunho que ela viveu na vida. Quando o Cris estava internado no Hospital Santa Inês, ali na UTI, com Covid, não sabendo se ia continuar a viver ou não, e ela disse, estou resumindo aqui, que ela orou, pediu a Deus, e Deus curou ele está aqui hoje conosco, e ela disse assim, Deus não salvou ele por acaso, Deus salvou ele, porque tinha um propósito na vida
dele. Ei, meu irmão, minha irmã, eu quero ser profeta de Deus aqui nesta noite. Eu quero apontar o meu dedo para você, não para acusar, não para julgar, mas para te abençoar. Eu quero ser boca de Deus para dizer algo para você. Você está aqui nessa noite, não foi porque você quis vir assistir o culto da plenitude, não foi porque você quis receber uma palavra de Deus. Você está aqui porque Deus tem um propósito na tua vida e te trouxe aqui hoje para dizer para você: você não vai acabar desse jeito, você não vai acabar desse jeito. Ei, vocês aí atrás não vão acabar desse jeito, vocês não vão acabar desse jeito. O nome do Senhor vai ser glorificado. Oh, glória! Davi venceu Asdod, que representava a soberba. Davi venceu Gaza, que representava o ego, o eu. Davi venceu Ascalon, irmãos, que significava cobiça, o egoísmo. Mas tinha mais 2 inimigos a ser vencidos. Porque Davi não podia vencer somente uma parte dos filisteus, irmão Denilson. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Às vezes nós até guerreamos contra o inimigo, mas não destruímos ele por inteiro. Deixamos uma caldinha dele para ele voltar e vir nos infernizar de novo. Mas em nome de Jesus, irmãos, eu sou de uma geração em que o pastor falava assim: o diabo está debaixo dos meus pés. Irmãos, eu sou de uma geração que as pessoas escreviam na sola diabo, grudava com o amado esparadrapo, durex, só para andar e dizer assim: eu estou pisando no diabo, eu estou pisando no diabo, eu estou pisando no diabo. O diabo não vai me tocar, o diabo não vai bagunçar minha vida, ele está debaixo dos meus pés. Ei, amada igreja, Jesus, quando venceu Satanás, amados, na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Jesus despojou o inferno e ridicularizou o diabo. O teu inimigo já foi saqueado e envergonhado pelo nosso Rei. Oh, glória a Deus! Se você crê, glorifica, exalta, bendiga o nome do Senhor. Oh, glória a Deus! Eu tenho, eu canto bem pra caramba. Oh, glória a Deus. Mas tem um louvor que as meninas cantam sempre aqui na igreja, que diz assim: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Você tem um Deus, bate a mão no seu peito e fala assim: eu tenho um Deus. Independente de eu ser santo ou de eu ser pecador, eu tenho um Deus que está pronto a me perdoar todos os dias. Eu me lembro, amada igreja, de certa feita, Jesus subindo ao templo para adorar. Chegando dentro do templo, Jesus viu um homem na frente do altar, batendo a mão no peito e dizendo assim: ó Senhor, eu sou melhor do que todos esses homens, eu não cometo pecado, eu não roubo ninguém, eu não falo nada da vida de ninguém, por isso eu sou mais digno do que todos eles. Mas lá no fundo do templo, no último assento, com a cabeça abaixada, escondida entre os bancos, tinha um que batia a mão no peito e dizia assim: sê propício a mim, Senhor, homem pecador que sou. Ei, amado irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus ama o pecador. Ele não ama o santo? Ama, irmãos, mas Deus ama o pecador.
Quer prova de que ele ama o pecador? A entrega do seu único filho, Jesus Cristo. Então, amados, Deus me ama. Eu tenho um Deus que luta as minhas guerras. Eu tenho um Deus que entra nas minhas pelejas. Às vezes eu questiono Deus, irmãos. Bato de frente com Deus. Brigo com Deus. Mas sempre perco. Nunca venci Ele, irmãos. Porque às vezes eu não entendo as coisas. E eu quero entender. E aí eu me lembro de uma palavra de Jesus, que Ele disse assim: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. E às vezes eu fico perguntando coisas para Deus e o Espírito Santo não me fala. Mas aí sabe o que eu vejo, irmãos? É como um pai e um filho. Às vezes o filho está ali discutindo com o pai. Isso é relacionamento. Isso é relacionamento. Todo filho que se relaciona com o seu pai, uma hora vai entrar em discordância com o pai. Mas vai deixar de ser filho por causa disso, sim ou não? Não! Você vai deixar de ser filho, porque às vezes você não entende e não aceita algumas coisas. Não! Deus vai continuar te tratando como um filho, como uma filha amada. Quarto inimigo, irmãos. Gate. Representa lagar, lugar de pressão. Lugar aonde muitas vezes somos pisados e amassados, irmãos. Já me senti assim tantas vezes. Desanimado, sem força. Quantas vezes, irmão, chegava o horário do culto e eu falava assim: puxa, eu não queria ir para o culto. Sabe por quê, irmãos? Lugar de pressão. Mas de repente, do nada, irmãos, parece que vem um empurrão assim na gente. A gente se levanta e fala: eu vou para a igreja hoje, em nome de Jesus. Quando chega aqui, você já está com a mão levantada. Irmãos, a ramela já está correndo no rosto. Irmãos, você está dando glória a Deus, você está dando aleluia. A unção é tão grande, irmãos, que você começa até a dar glória a Deus e aleluia como outros irmãos da igreja. Acaba o culto, você fala assim: glória a Deus, venci mais um dia para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, gate, lagar, lugar de pressão, lugar de pisado, amassado. Às vezes pisaram em você, às vezes te humilharam, e você não está entendendo o que Deus está querendo fazer. Então a pressão da vida, amada igreja, muitas vezes tem nos feito desistir. Amados, não deixe que Gate roube o melhor que o Senhor preparou para você. Eu vou repetir aqui: não deixe que Gate, as pressões da vida, roube o melhor que Deus preparou para você. Você crê que Deus preparou o melhor para você nessa noite? Eu creio, irmãos. O amanhã não existe, mas Deus pode fazer tantas coisas existir no amanhã. Eu posso ir dormir pobre hoje, posso acordar rico amanhã. E esses dias eu tive um sonho, irmão, lembrei agora, ó. Eu não sou de sonhar, pense num cara ruim de sonho. Quando eu sonho com um gato preto, preto velho, essas tranqueiras aí. Mas eu me lembrei agora que eu tive um sonho, que um tio meu, muito distante, chamado Orlando. Tio Orlando, se o senhor estiver assistindo, deixa Deus te usar.
Ele é muito rico, tem muitas posses. Ele foi aposentado, irmãos, com alta patente no exército em Brasília. Depois de aposentado com uma alta patente dentro do exército em Brasília, quando eu servi em Brasília, muitos finais de semana eu passei na casa dele. Além dele se aposentar pelo exército, irmãos, com alta patente, ele ainda serviu a presidência da República e se aposentou pela presidência da República. O homem tem 2 aposentadorias. E nós se matando, irmãos, para aposentar, para ganhar um salário mínimo. E não conseguimos. Ele já está com 90 e poucos anos e eu sonhei que ele tinha morrido. E tinha deixado a herança para mim. Quer aplaudir o Senhor? Aplaude, irmãos. Por que eu estou te falando isso? Porque, irmãos, quando Deus toca no coração de alguém que a gente nem conhece, para abençoar a nossa vida, ela vem, abençoa, vai embora, nós nunca mais vemos ela. Então eu creio que Deus vai usar pessoas só para passar na tua vida essa semana, para te abençoar com algo em nome de Jesus. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Você crê? Só os que crê dão glória a Deus aí. Oh, glória a Deus, aleluia. Até os teens lá atrás, irmãos, estão sapateando lá, entrando nos mantos. Ó. Glória a Deus, aleluia. Último inimigo que Davi precisava vencer, irmãos. Ecrom. O quinto gigante, irmãos, que nos impede de romper barreiras é Ecrom. Este nome significa exterminação. O deus mosca, Baal-zebub, era adorado nesta cidade. Está escrito lá em 2 Reis, capítulo 1, verso 2. Era adorado em Ecrom, amados, e era considerado o deus dos filisteus. Lembra quando a arca, quando o sacerdote Eli morreu, Samuel ainda era criança. Os 2 filhos do sacerdote Eli também morreram. Preguei aqui esses dias sobre Mefibosete, filho de Jonatas, que era bebezinho de colo. A babá foi correr fugindo da guerra, tropeçou, o menino soltou-se do braço dela, caiu no chão, ficou paralítico de ambas as pernas. Mas lá na frente Davi manda o menino vir para o palácio, comer da mesa dele. A arca da aliança, irmãos, era a representação máxima da presença de Deus no meio do povo de Israel. Aonde eles iam, eles levavam a arca, ia para a guerra, os sacerdotes iam na frente carregando a arca nos ombros, porque o Senhor da guerra ia na frente do exército de Israel. Mas nesse dia, irmãos, os filisteus atacaram Israel, mataram quase que todo mundo, pegaram a arca, levaram ela. Em Ecrom havia um templo de adoração a Baal-zebub. E dentro desse templo havia uma estátua muito alta de Baal. Eles pegam esta arca, miseráveis. O homem de Deus tocou na arca, morreu. O inimigo toca na arca, não acontece nada. Eles pegam a arca, colocam diante do Deus Baal-zebub deles. Baal-zebub no alto, não sei se estava segurando uma lança, o que estava fazendo, e a arca lá nos pés dele. Virou a madrugada, amanheceu o dia. Os sacerdotes de Baal-zebub vão ao templo para prestar o seu culto matinal. Quando eles chegam lá, o que já aconteceu? A estátua está caída diante da arca da aliança.
Não se dando por satisfeito, eles colocam Baal de novo de pé, diante da arca, dizendo assim: Baal, tu és o nosso Deus, cuida desse Deus pequenininho aí. Virou uma madrugada no dia seguinte, como que estava Baal? Caído no chão, com os pulsos cortados e a cabeça cortada. Agora escute-me o que eu digo para você, igreja. Davi, quando foi ungido rei em todo Israel, e ele ficou sabendo que os filisteus se levantaram contra ele, ele ora ao Senhor e diz: Senhor, o que devo fazer? Devo ir contra os filisteus? Devo guerrear e destruir todos eles? E Deus disse: vai, porque nas tuas mãos entreguei o teu inimigo. Eu acredito, irmãos, que naquela hora Davi se lembrou dessa história de Baal e da Arca da Aliança. E ele disse assim: o Deus dos filisteus é Baal? Meu Deus já venceu ele sozinho. Eu estando com esse Deus, eu vou para cima deles que eu vou vencer. Que Deus está nos ensinando nessa noite, irmãos. Se você realmente que Deus é Deus na sua vida, vai para cima, que a vitória é sua em nome de Jesus. Vai para cima. A vitória é sua em nome de Jesus. Mas pastor, a minha vida está travada em algumas áreas, a minha vida está amarrada. Pois é noite de romper barreiras em nome de Jesus. Ele vai, irmãos, contra Ecrom, e ele vence o exército dos filisteus. Então, irmãos, eu quero deixar essa mensagem para você. Quer romper barreiras em sua vida? Quantos querem romper barreira aqui na sua vida? Que barreiras nós temos para vencer? Que barreira você tem para vencer? Talvez você está comprando uma casa, está ali, assina, não assina, assina, não assina. Ah, o William, o Moacir, o Fábio, já levou tantas vezes o contrato lá, mas chega na hora, parece que não dá certo. Mas vai dar certo em nome de Jesus. Pastor, estou tentando marcar o meu casamento, não consigo achar data lá no cartório. Mas vai achar em nome de Jesus. Então, irmãos, nós temos muitas coisas para romper barreiras nas nossas vidas. Então vença os gigantes, irmãos, que têm se levantado contra você. Vença a soberba, vença o eu, vença o ego, vença a cobiça. Irmãos, vença, amados, tudo isso, a falta de disposição na sua vida. Se levante para vencer em nome do Senhor Jesus. Pessoal do louvor pode subir aqui. Precisamos vencer, irmãos, precisamos romper. O inimigo, ele não vai continuar prevalecendo sobre nós. A igreja é gloriosa e vitoriosa em nome de Jesus. Então eu quero convidar os vitoriosos aqui nessa noite a se colocar de pé para nós orarmos ao Deus dos céus, amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Igreja, diga assim: Deus, tudo que o Senhor tem preparado para a minha vida, eu quero receber nessa noite. Uma vez, irmãos, no meu início de conversão,
Eu ia muito em cultos pentecostais, nas casas, lá em São Paulo. E uma vez eu vi num culto, irmãos, fui num culto que eu fiquei com medo. Porque as irmãs, irmãos, elas pegavam o radinho espiritual de Jesus e elas começavam. Daqui a pouco já estava girando, Fernando, batendo o pé no chão. Aí uma corria para um lado, Margarida, profetizava na vida de um, a outra corria do outro lado, profetizava na vida do outro, e eu falava assim: Jesus, me tira desse lugar. Mas aí o Espírito Santo falou algo no meu coração. Ele falou assim: você está duvidando de que isso seja de Deus? E eu disse: estou. Ele disse: pede para Deus que, se isso for dele, que aconteça na sua vida. Irmão, naquele dia eu fui levado embora, caí no chão, pulei, rodopiei, falei língua estranha, profetizei e despenquei na unção de Deus. Não sei como me fizeram para levar embora, irmão, mas me levaram. E era muito comum as pessoas receberem tanta a presença de Deus, que às vezes elas até tinham um arrebatamento de sentido. E aí o pastor queria fechar a igreja, irmão, o pastor queria ir embora. E as irmãs tudo lá caídas no chão, os irmãos caídos no chão. E aí começava, um pegava no pé, outro pegava no outro pé, um pegava no braço, no outro braço, saía pela porta da igreja carregando os arrebatados para casa. Era esse o contexto, irmãos, da época. Então, quando eu vejo alguma coisa que a minha carne diz assim, isso não é de Deus, eu falo assim: Deus, se é de ti, eu quero sentir isso aí. Eu quero receber isso aí. Se é do Senhor, eu quero. Pular é do Senhor, eu quero. Cair é do Senhor, eu quero. Levantar é do Senhor, eu quero. Se é do Senhor, eu quero. E às vezes, irmãos, nós estamos num culto desse, e Deus está falando assim para nós: você quer? E lá no seu coração você está falando assim: eu acho que isso não é de Deus, não. Mas se é de Deus, eu quero. Então deixa Deus entregar para você o que Ele preparou para você nessa noite. Deixe Ele entregar. Eu não sei o que é, só deixe Ele entregar. Eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela amada igreja nessa noite. Senhor, que o tempo de romper barreiras chegou na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Os testemunhos vão surgir, os testemunhos vão aparecer, e o teu nome será glorificado, em nome do Senhor Jesus. Pai, faz na minha vida também, para que a igreja veja o quanto o Senhor nos ama. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a prosperidade desta terra é para o teu povo, é para os teus filhos, porque a tua palavra diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. Pai, em nome de Jesus, cai por terra agora, Senhor, todo inimigo que se levantou contra nós, porque nesta noite é noite de vencer barreiras, em nome do Senhor Jesus. É noite de romper barreiras para a honra e a glória do nome de Jesus.